Alô, sim. Bom dia. Bom dia. Um, dois, três, experiência. Experiência, teste. Acho que estamos a funcionar bem. Temos aqui pessoas a entrar. Ok. Vamos dar aqui um compasso de espera para aguardar as outras pessoas entrarem. Ok. Sim, sim. Parceria. Nega da parceria. Liga essa parceria. Uhum. Chama-me assim para fazer uma coisa aí rápido. Vai na Teams. Oh. Ok. Pessoas.
Alô, Pedro? Alô, sim. Olha, melhor começarmos, não é? Já Temos vamos dar início que então, se calhar. Já temos 27 respeitar pessoas. respeitar os que chegaram a tempo. Sim, sim. Olá, muito bom dia a todos. Queria ouvir um feedback do público aqui, se estão a ouvir bem. Alô, bom dia. Alguém no chat? Carlos, estás a me ouvir bem? Eu acho que Estou a ouvir, Pedro. sim, 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 se calhar. Deixa eu ver aqui. Ok. O Jesus Silva diz que se está a ouvir bem. Então, vamos dar início aqui. Muito bom dia a todos novamente. Vamos dar início aqui ao nosso primeiro webinar relativo à iniciativa Empresa Excelência. Decidimos fazer este webinar porque ao longo destas duas edições e no começo dessa terceira, percebemos que muitas pessoas ou empresas já tinham ouvido falar sobre esta iniciativa, porém poucos conheciam ou sabiam o verdadeiro motivo disto no mercado cabo-verdiano, o porquê foi implementado, o porquê está sendo investido nesta iniciativa e o porquê muitas empresas estão a participar. Então foi neste sentido que decidimos fazer este webinar, também para tentar explicar melhor o porquê desta iniciativa, as vantagens dessa iniciativa e como é que funciona em si. Ao longo desta sessão, vamos também falar sobre a terceira edição, que já está em curso, explicar o processo de registro e na plataforma e a candidatura, e também esclarecer as principais dúvidas e apresentar alguns benefícios associados a essa iniciativa. Aqui passo a palavra ao Carlos Graça, da Betoc, que esteve na origem desta iniciativa para dar aqui um enquadramento melhor sobre como surgiu esta iniciativa e o porquê dela. Para dar início, deixa eu partilhar aqui a apresentação rápida, Sr. Carlos. Para... Ok. O senhor pode já começar, esteja à vontade. Pedro, podes andar o slide anterior, por favor? Ok. Já agora, se não for aqui, eu acho que este como guião, serve bem. Bom, então bom dia a Tá todos, bem. obrigado aqui pela vossa presença e pelo vosso interesse nesta iniciativa. Como o Pedro disse, portanto, isto foi uma iniciativa que decorreu daquilo que era a experiência da Betoc, a trabalhar com muitas empresas, com várias empresas, com problemas específicos, cada um deles com os seus problemas específicos, mas com um problema comum, a questão do acesso ao financiamento. E o projeto correu essencialmente de falarmos também muitas vezes com os bancos, portanto são, na sua grande maioria, as entidades a quem as empresas recorrem de uma forma mais regular para a obtenção de financiamento das suas atividades, e verificou-se que havia aqui a necessidade de fazer um encontro entre aquilo que são as necessidades que as empresas têm e aquilo que são as necessidades que os bancos, enquanto entidades financiadoras, têm. E surgiu, portanto, esta ideia do Iniciativa Empresas de Excelência, que, no fundo, é uma prática que é feita em muitos lugares, em muitos países à volta do mundo, com outros nomes semelhantes, e com referenciais bastante importantes e que têm dado um contributo muito, muito importante para o crescimento das empresas, e para a sua gestão. Só para vos dar uma nota, a primeira vez que nós abordámos a Banca Nacional relativamente a esta questão
a termos uma iniciativa deste género foi em 2010, mas só conseguimos, digamos que só as condições mínimas aceitáveis só se concretizaram em 2022, quando houve uma evolução do tecido empresarial e também os bancos, por outro lado, aumentaram os seus níveis de pedido de informação. Ora, esta iniciativa é uma iniciativa abrangente que procura, nesta fase atual em que nós estamos, na terceira edição, continua a ser especificamente dirigida às empresas com contabilidade organizada, se bem que já estejamos a pensar na introdução das empresas as chamadas empresas REMP, portanto, do Regime Especial das Micro e Pequenas Empresas, porque essas empresas também poderão ter um potencial de crescimento e serão importantes. Há um foco aqui muito, muito relevante que a iniciativa Empresas de Excelência pretende ter, que é a questão da literacia financeira. Portanto, nós entendemos, daquilo que é a nossa experiência, que a literacia financeira é fundamental para a gestão das organizações e até das famílias, não é? Numa altura em que se fala que é necessário ter alguma poupança a nível familiar para fazer face a algum imprevisto, o mesmo deve acontecer das empresas. E, portanto, acreditamos que com esta iniciativa há um contributo grande que podemos dar em termos de literacia financeira e ajudar as empresas a perceber esta linguagem que muitas vezes é um bocado técnica e com uns palavreados muito que nós não conseguimos decifrar, mas que tentamos, através desta iniciativa, fazê-lo. Portanto, a questão fundamental é fazer com que as empresas melhorem através da aprendizagem, através da comparação, através da medição dos seus indicadores, possam melhorar o seu desempenho económico ou financeiro. Isto de gerir empresas é um jogo permanente, nunca acaba, os desafios estão sempre a surgir, vindos sob várias formas, sejam as crises, seja a falta de mão de obra qualificada, seja a disrupção introduzida por novas tecnologias. Portanto, é um jogo que não tem um término e é importante, pelo menos, nós termos aquilo que são os fundamentos em termos da literacia financeira e daquilo que faz criar valor às empresas. Portanto, a iniciativa Empresa Excelência é baseada, depois o Pedro vai explicar isto, numa plataforma. Todos os dados a confidencialidade de todos os dados é garantida e, no fundo, o que nós pretendemos é que as empresas, ao se autoavaliarem, ao se analisarem e ao se compararem com outras empresas, possam ver exatamente onde é que estão. Portanto, há um conjunto de indicadores que são importantes, são aqueles que normalmente as empresas com uma maior maturidade, digamos assim, a nível da gestão, acompanham de uma forma regular, mas também os próprios bancos, são os indicadores que os bancos analisam. E, portanto, nós queremos passar esse conhecimento através da Empresa Excelência para as empresas e elas mesmas fazerem, digamos, que o seu autodiagnóstico, o seu acompanhamento, a sua evolução, perceberem onde é que devem melhorar, como é que o devem fazer. Como eu disse, a plataforma garante a total confidencialidade dos dados, portanto, a equipa de gestão, que é aqui dirigida pelo Pedro, não tem acesso aos dados concretos das empresas, apenas vemos os seus resultados. E o que é que se expressa nos resultados? No fundo, os resultados depois vão demonstrar se essa empresa segue aquilo que são os critérios que foram definidos no regulamento. O regulamento é atualizado todos os anos em função do contexto económico, é também discutido com os financiadores para garantir que há um alinhamento entre aquilo que são a forma de avaliar as empresas por parte dos bancos e aquilo que é a Empresa Excelência, os indicadores da Empresa Excelência, e, portanto, no final nós queremos, a iniciativa Empresa Excelência quer dar notoriedade às empresas a quem é atribuído esse estatuto. Portanto, há uma cerimónia no final de cada ano, onde são divulgados os resultados públicos,
iremos ver aqui algumas imagens, e no fundo nós queremos garantir que as empresas sejam reconhecidas não só pelo trabalho que estão a fazer, a criação de empregos, o desenvolvimento económico do país, das famílias, tudo isso. Queremos é que essa notoriedade também passe para a sociedade no geral, para a economia no geral, para o país no geral. Porque todos nós precisamos de boas empresas. Portanto, boas empresas são sinónimo de bons negócios, de confiança, e é fundamental que isso aconteça. A par disso, esse exemplo pode estimular outros, não é? Portanto, nós queremos que com essa notoriedade as empresas também sirvam de estímulo para que mais empresas se juntem aqui a isto. Porque no final, o que nós gostaríamos de ter, agora ainda não é possível, dado que a plataforma, portanto, está numa fase inicial. Estamos há 3 anos, mas ainda numa fase de recrutamento, digamos assim, de indicadores, mas no final o que nós queremos devolver à sociedade é claramente informações que digam onde é que estão as empresas e sejam comparáveis, portanto, não uma a uma, mas pelo menos individualmente, que uma empresa saiba onde está e como é que se compara com os seus pares. Portanto, tudo isto pretende, no fundo, estimular que haja uma melhoria da gestão empresarial através da literacia financeira, e a par disso nós temos estado também a desenvolver, em conjunto com as entidades que apoiam o projeto, um conjunto de iniciativas que visam facilitar o acesso ao financiamento. Eu penso, não sei se o Pedro irá falar nisso, mas posso dar aqui uma pequena antecipação com aquilo que foi o projeto das garantias pré-aprovadas, onde as empresas que tiveram o selo de Empresa de Excelência na segunda edição, portanto, o ano passado, em novembro de 2025, tiveram acesso a uma garantia pré-aprovada pela ProGarante que podem utilizar para os seus projetos de investimento. Portanto, isto, no fundo, não é um garante de financiamento, é preciso ressalvar isso, é apenas uma agilização dos instrumentos disponíveis para facilitar o acesso ao financiamento e para lhe dar rapidez. E estamos a trabalhar em mais iniciativas, conjuntamente com outras entidades, para facilitar, para trabalhar naquilo que é o acesso ao financiamento e outros instrumentos que podem, no fundo, levar as empresas a crescer. Portanto, nós acreditamos que o futuro passará por esta iniciativa ou algo similar. Nós somos apenas os pioneiros que estamos a adaptá-la de outros contextos para a nossa realidade local, no contexto local, mas entendemos que, e as provas estão dadas, os testemunhos estão dados, que empresas já beneficiaram do facto de terem este reconhecimento e, portanto, nós queremos, através dessa iniciativa, dar um contributo ao tecido empresarial nacional, ajudá-los a crescer, ajudá-los a melhorar o seu desempenho, tornar as empresas mais fortes, que é aquilo que desejamos. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos também. Agora vou ficar por aqui, porque creio que depois no final teremos uma sessão de perguntas. Estou a ver. Alô, sim. Ouvi, Pedro. Está bem, aqui muito obrigado pela sua breve introdução aqui desta iniciativa. Aí, explicando aqui de uma forma simples, e isto vai muito além daquilo que é um selo, não é? É um reconhecimento, mas também procuramos contribuir para as empresas. Estão a ouvir? Sim, Pedro, estamos a ouvir. Está bem, um pouco
estamos aqui com um problema na rede, mas acho que já está resolvido. Como eu estava a dizer, estamos aqui a contribuir para as empresas estarem mais preparadas, com melhor informação financeira, melhores práticas de gestão e melhor capacidade para enfrentar desafios do mercado em si. Também reforçando o processo da candidatura é voluntária para as empresas, sem nenhum custo, e isto tem uma avaliação transparente e automática numa plataforma que decidimos elaborar e em colaboração com o que é a Accelerator Lab das Nações Unidas. Vou apresentar aqui de forma prática. Aqui a plataforma funciona da seguinte forma: as empresas fazem um registro diretamente da plataforma, ou seja, qualquer empresa e em qualquer entidade pode submeter um registro e utilizar a plataforma sem a necessidade de candidatar diretamente. Isto é só uma primeira fase. Depois das empresas fazerem um registro, devem introduzir alguns dados financeiros para a utilização de algumas ferramentas que são disponíveis na plataforma. Estes dados financeiros, a plataforma e agora permite a submissão de balanço e demonstração de resultados e nos diferentes períodos, como mensal, trimestral, semestral ou anual. E dentro da plataforma, algumas funcionalidades que as empresas podem utilizar sem a necessidade de candidatar diretamente. Depois da submissão dos dados, há um processo de candidatura, onde as empresas passam, e depois de submeter os dados e submeter algumas documentações que vou apresentar mais à frente que são exigidas, a plataforma faz uma análise automática daquilo que são os critérios para a candidatura e diz se a empresa cumpre, é a empresa de excelência, se não cumpre um indicador, automaticamente não é empresa de excelência. Irei apresentar mais à frente de forma prática para melhor perceberem como é que isso funciona. Depois da análise dessas empresas, a plataforma depois partilhará com a organização uma lista de empresas que cumpriram os critérios e a organização em si só vai analisar a documentação inserida e não vê os dados que foram preenchidos, só vê os indicadores que foram cumpridos ou não. De acordo com o regulamento que foi feito e que é público na plataforma, estes são os critérios exigidos para ser uma empresa de excelência neste momento, que são estes indicadores: resultado líquido positivo no último ano, EBITDA positivo também, a autonomia financeira maior ou igual a 20%, rentabilidade do capital próprio maior que 2%, dívida financeira líquida menor ou igual a 4,5%, EBITDA sobre ativo e EBITDA sobre volume de negócios. Em relação à documentação, é obrigatório inserir na candidatura a certidão comercial atualizada, a declaração de não dívida, tanto das finanças como do INPS. Também, antes de submeter a candidatura, é necessário preencher os 3 últimos exercícios. Neste momento, por exemplo, pode ser 23, 24 e 25, o fecho anual das contas. E também, no momento da candidatura, é necessário introduzir o recibo de entrega das declarações fiscais, que são o modelo INB, e DICE, que é a Declaração Anual de Informação Contabilística e Fiscal. Falando aqui um pouco dos resultados em relação às edições passadas, notamos uma maior notoriedade em relação ao mercado e interesse em participar da iniciativa. Também na segunda edição houve um aumento das candidaturas e também um aumento das empresas certificadas.
Nesta terceira edição também estamos a perceber isso em relação à notoriedade do mercado e à participação de novas empresas e acreditamos que iremos ter maior número de candidaturas e maior número de empresas certificadas com o selo Empresa Excelência. Automaticamente o impacto da Empresa Excelência será cada vez mais forte e sentimos esta atração do mercado. E o que queremos fazer é trazer mais empresas, tentar englobar mais tipos de empresas também, não só o setor privado e etc. Mostrando aqui em relação à segunda edição um funil, onde teve a participação de 150 empresas na plataforma. Só 45 delas introduziram a candidatura e 25 empresas cumpriram todos os requisitos e foram selecionados e distinguidos como empresa de excelência. Aqui, o impacto que queremos trazer para a iniciativa é trazer empresas de todas as ilhas, tentar ser reconhecido nacionalmente esta iniciativa. Neste momento temos a maior participação das empresas da Ilha de Santiago. Já começamos a ter participação, por exemplo, da Ilha do Fogo e Sal de São Vicente e Santo Antão, por exemplo. E o que queremos trazer é a participação de todas as empresas de todas as ilhas. Falando aqui um pouco da distribuição por setor, isto foi em relação à segunda edição, teve menor número de empresas certificadas e automaticamente maior número de empresas de um setor pode influenciar aqui na percentagem. Falando aqui um pouco das aderências dos parceiros em relação à terceira edição, por exemplo, a Segir também aderiu à iniciativa, trazendo aqui alguns benefícios diretos para as empresas que candidatam ou também são empresas de excelência. Por exemplo, desconto em formações da Segir e também aquisição de licenciamentos de software. Aderiu também à ProGarante com as garantias pré-aprovadas, como o Sr. Carlos já tinha aqui referenciado. Também aderiu à Ecobank, à BFI. Só aqui para ressaltar que neste momento a iniciativa tem a participação da maior participação do setor bancário. 6 dos bancos já são parceiros da iniciativa e queremos trazer todos os bancos também para ser parceiro. E nesta terceira edição estamos a trazer mais benefícios para as empresas que estão a participar. Por exemplo, aderiu à Emigo Consulting com alguns benefícios diretos a empresas que candidatam ou são empresas de excelência. E estamos a trabalhar para ampliar aqui a carta de benefícios para as empresas certificadas. No ano passado ocorreu a cerimónia no dia 28 de novembro, no Parque Tecnológico. Esta edição também estamos a prever fazer a cerimónia para a mesma data e esperamos a contar com o maior número de empresas aqui para receber essa distinção, este selo de empresa de excelência. Aqui foram algumas das empresas que foram certificadas com o selo, só para terem noção. Agora vou fazer aqui uma apresentação rápida daquilo que é a plataforma, só para as pessoas terem noção de como funciona e como podem submeter as suas candidaturas. Só um minuto. Aqui temos a nossa plataforma da Empresa Excelência. Queria ouvir aqui algum feedback, se estão a ver o ecrã, se posso avançar.
Estamos a ver. Está bem. Aqui decidimos desenvolver esta plataforma porque quando vimos alguns referenciais deste tipo de iniciativa no mundo afora, vimos que alguns dos principais referenciais usava ficheiro Excel para fazer a avaliação das empresas e dizemos, porque nesta geração de desenvolvimento, inteligência artificial, novas tecnologias, e porque ainda não fazem aquilo em formato Excel, e decidimos aqui criar uma plataforma onde que futuramente irá ter muitas funcionalidades, muitas informações para as empresas e dados podem ser consultados diretamente desta plataforma. E basicamente isto pretende ser cada vez mais uma plataforma cada vez mais próxima das empresas e do tecido empresarial cabo-verdiano. Fazendo aqui uma apresentação rápida da plataforma, isto funciona simples. Há aqui uma lista de empresas, tanto da primeira edição quanto da segunda, que pode ser consultado diretamente na plataforma. Há aqui notícias que são publicadas diariamente, de acordo com o tecido empresarial, notícias que são mais importantes. Há aqui também um campo que podem preencher se no caso querem receber as nossas newsletters, uma galeria simples, e também alguns vídeos introdutórios das funcionalidades da plataforma, que estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Aqui, como o Sr. Carlos tinha referido em relação ao regulamento, está público na plataforma, aqui em sobre. Aqui um link que vai diretamente para o ficheiro, o regulamento, que aqui encontra-se todos os requisitos e critérios para esta iniciativa. Depois podem consultar de forma mais devagar para perceberem um pouco sobre o que é este regulamento. Também na plataforma, alguns documentos para ajudar no processo de candidatura, por exemplo, os indicadores que são avaliados e o que são estes indicadores. Há aqui as fórmulas de cálculo que são feitas pela plataforma e também há um guia de uma ferramenta que é extremamente importante dentro da plataforma, que irei apresentar mais à frente, que é o autodiagnóstico financeiro, onde encontra-se diversas rácios financeiros que as empresas podem avaliar o seu desempenho financeiro ou econômico financeiro. Aqui, indo diretamente ao ponto, por exemplo, as empresas que querem candidatar ou fazer o registro na plataforma, se ainda não têm um registro na plataforma, é recomendável fazer o registro aqui em registrar. Há aqui contas para parceiros e também para as empresas. Clicam em empresas e têm de preencher esses dados. Vou fazer aqui um teste, por exemplo, Pedro Andrade, nome responsável. Aqui é sempre aconselhável introduzir o nome, o e-mail e o nome do responsável da empresa, porque já aconteceu algumas inscrições de algumas empresas que depois o funcionário ou a pessoa indicada acabou-se por sair da empresa, então a empresa automaticamente fica com acesso diretamente ao e-mail da pessoa que introduziu aqui. Aqui só para pegar um e-mail aqui, base para teste. Okay. Ao preencher este campo, deve aceitar os termos e registrar. Já existe aqui. Deixa eu ver se não
consigo criar um novo e-mail. Deixa eu ver aqui. Está a dar o mesmo e-mail, pá. Deixa eu ver, acho que é o mesmo e-mail. É o mesmo e-mail, deixa eu tentar um e-mail diferente. Só para ver. Ok. Deixa eu pegar este e-mail aqui. Ao fazer o registro, a empresa irá receber aqui um link diretamente no e-mail para a confirmação da password. Aqui. Há aqui o link exemplar que irá aparecer no e-mail. Ao abrir o link, vai aparecer um link no e-mail, é só clicar. Depois, para atualizar a senha, deves clicar em clique para continuar e depois confirmar uma senha. Por exemplo, é recomendável sempre guardar a senha para casos de recuperação. Senha, ok. Quando confirmar a password, a empresa deve voltar ao aplicativo, normalmente, e fazer aqui o login. O login deve ser de acordo com o e-mail que foi preenchido e a senha registrada. Ao entrar na plataforma, devem clicar aqui em Dashboard. Como podem ver, para ter acesso a estas ferramentas na barra lateral esquerda, é preciso completar o registro da empresa, submetendo estes tipos de informações. Obviamente, isto irá facilitar na identificação das empresas quando irão submeter a candidatura a uma empresa de excelência, ok? Deixa eu só fazer aqui um teste, só para perceber como é que funciona. E-mail, pode ser esse, pode ser esse. Aqui, o CAI, para definir o CAI, devem ir na certidão comercial. Normalmente há ali CAI destinado para cada empresa. Depois, para cada seção, há uma divisão de CAI. Devem selecionar dois e número. Nunca esquecer aqui da data de constituição da empresa, porque há muitos registros que as empresas esquecem de preencher este campo e já dão em seguinte, ok? Por exemplo, posso pôr em 2022. 01 de 8 de... Clicar em seguinte, depois selecionar a ilha da sede da empresa e a cidade da sede. Em seguinte, depois há aqui solicitam um volume de negócio anual aproximado de cada empresa. Obviamente que de acordo com o volume de negócio e número de funcionários aqui, devem selecionar se é uma pequena, média ou grande empresa, ou micro também. Depois, ao clicar em guardar, conseguirão ter acesso diretamente da plataforma. Deixa eu sair desta conta só para fazer aqui uma nova.
ok? Vou fazer aqui login com uma conta que já tem dados preenchidos para facilitar aqui. Bom, podem ver, quando registrar a empresa, irá aparecer da seguinte forma, e depois é necessário aqui preencher alguns dados. Neste meu caso, eu já preenchi os últimos 3 exercícios para facilitar aqui na apresentação. Vou tentar ser rápido. Aqui no perfil da empresa, a empresa irá identificar as informações preenchidas e aqui em opções a empresa poderá depois alterar a senha conforme for a disponibilidade de cada empresa, ok? Obviamente que ao completar o registro, aqui não irá aparecer nenhum dado financeiro. Irão ter de preencher aqui em novos dados, preencher aqui a data de início e a data de fim. Normalmente dados anuais é preenchido da seguinte forma, por exemplo, 2025, 31 de 12 de 2025. Aqui está definido, de acordo com as normas contabilísticas, um formato ou uma estrutura que é oficial e do balanço e das demonstrações de resultados, como podem ver aqui. Para as empresas preencherem a cada campo, sempre tem rúbricas e subrúbricas dentro do balanço. Devem ter atenção nestas setas. E ao preencher, estes dados são calculados automaticamente, como podem ver aqui. Ok? Vou só fazer aqui um teste. Ao preencher aqui dados, automaticamente, se o capital próprio e o ativo não bater com o passivo, irá sempre ter notas aqui para terem atenção, ok? Mas normalmente sempre bate conforme o fecho. Depois de preencherem o balanço em relação ao ano e aqui as demonstrações de resultados, deverão submeter aqui o número de colaborador médio por ano. Normalmente esta informação vem na Declaração Anual de Contabilistica e Fiscal, o DAIS. Introduzem este valor e depois enviam. Normalmente aqui não vai aparecer porque não bate, ok? Mas este é um caso, depois podem preencher. Ao submeter os últimos 3 anos, porque destes últimos 3 anos? Porque no regulamento em si já se diz que é obrigatório as empresas, para a candidatura, terem 3 anos de exercício. Ou seja, as empresas que têm menos que 3 anos não vão conseguir candidatar. Mas atenção que a plataforma é de utilização para qualquer utilizador ou qualquer empresa sem necessidade de candidatar. Se não tem necessidade de candidatar, pode introduzir dados de diferentes períodos. Fazendo aqui uma introdução daquilo que é a plataforma, aqui ao preencher irá aparecer os balanços, IDR, etc., dos últimos anos que foram preenchidos. Automaticamente, por exemplo, daqui a 10 anos, se a empresa quiser exportar dados dos últimos 10 anos, irá vir aqui em 2025 ou em 2023, clicar e irá extrair um mapa anual de acordo com o que foi preenchido, ok? Aqui na ferramenta autodiagnóstico, aquilo que já tinha explicado antes, por exemplo, a empresa, ao submeter dados, irá ter acesso a esta funcionalidade. Como podem ver, são diferentes tipos de rastros financeiros, divididos em estrutura, endividamento, funcionamento, liquidez, rentabilidade econômica e também rentabilidade financeira. Obviamente que nem todas as empresas vão querer analisar todos os rastros, podem selecionar o que for preciso para vós, ou selecionar todos.
Podem fazer análise só do ano 2025 ou comparar com outros dados que já tinha preenchido na plataforma. Por exemplo, se é dado anual, se consegue comparar apenas com dados anuais preenchidos. Ou também podem preencher dados mensais, trimestrais e irá aparecer aqui para comparação. Neste caso, vou fazer aqui uma comparação com 2024. Clicar em avaliar, isto faz uma avaliação automática, de acordo com a plataforma. Irá fornecer um relatório do autodiagnóstico que depois pode ser utilizado de diferentes formas. Estamos a planear aqui outras sessões de webinar para explicar como podem utilizar melhor esta ferramenta, de acordo com inteligências artificiais ou outros tipos de funcionalidades que podem utilizar. Para relatórios também mensais ou anuais, isto pode contribuir muito para introdução em relatórios e análise. Aqui, de forma simples, o que este autodiagnóstico faz é uma avaliação financeira da empresa, se evoluiu, se diminuiu, de acordo com os anos que são avaliados aqui. Por exemplo, aqui esta empresa teve uma evolução da autonomia financeira em relação a 2024. Podem ver aqui a descrição de cada rácio e também uma avaliação ou recomendação em relação ao rácio. Isto está agora, neste momento, de forma geral, como podem ver, mas com o desenvolvimento que vamos fazer aqui numa nova fase desta iniciativa, irá trazer novas funcionalidades para esta ferramenta em si. Depois podem utilizar esta ferramenta e, se tiverem feedbacks ou sugestões, é só partilhar connosco. Aqui, de acordo com a plataforma, a empresa irá ter acesso a alguns dados do mercado em si e comparar com outras empresas. Aqui estamos numa fase de desenvolvimento, então não há aqui dados para análise neste momento, mas estamos a trabalhar para fornecer mais rácios, mais indicadores que as empresas podem comparar-se em relação ao mercado. Agora, fazendo aqui uma apresentação rápida do que é a candidatura. Agora, no momento, para submeter a candidatura, são necessários dados de 2025. Por exemplo, se clicar em dados de 2024, obviamente que não vai permitir fazer esta candidatura, só dados de 2025. Para candidatar, é clicar aqui neste botão candidatura no ano 2025. Há aqui os critérios que estão definidos no regulamento. Por exemplo, não ter salário atrasos, ter exercício de atividade em Cabo Verde, ter pelo menos 3 exercícios completos de atividade em Cabo Verde, etc. Depois, a empresa deverá preencher aqui todos estes campos, clicar em seguinte. Depois, nessa parte, há aqui alguns documentos que são necessários para a candidatura, alguns facultativos, como relatório de contas, DAISF e modelo 1B. Este
E depois disso é só clicar em seguinte. Há aqui alguns termos antes de submeter a candidatura, aceitar e submeter a candidatura. A plataforma irá fazer uma análise automática, como já tinha referido, dos critérios valores e números que foram cumpridos. Aqui, por exemplo, a empresa não uma nota para análise. Depois já aqui todo um regulamento ou aqui documentos que foram preenchidos. A empresa depois poderá fazer aqui uma impressão do relatório, aquilo que foi a sua candidatura e partilhar internamente ou para futuras edições. No fundo, é praticamente isso. Depois de submeter a candidatura, depois, conforme as edições, cada candidatura irá aparecer aqui com um histórico, ok? Então, a apresentação aqui da plataforma é basicamente isso. Aqui fazendo uma conclusão daquilo que é a apresentação, queria aqui deixar espaços para perguntas e respostas. Eu e o Sr. Carlos estaremos disponíveis aqui para responder algumas perguntas e respostas em relação ao webinar. Não sei se há aqui algumas perguntas. Algum voluntário? Ô Pedro, talvez pudesse dar aqui uma ajuda, um empurrão. Não sei se das empresas presentes, já alguma tinha tentado aceder à plataforma, que tipo de dificuldades é que encontrou, Sim, aliás. Não sei se alguém quer partilhar isso. Se fizeram o registro, se concluíram o registro, se sim, já ouviram falar acerca da iniciativa, se o vosso banco já mencionou isso. Não sei se alguém aqui quer partilhar essa experiência. Se teve ou se não teve. sim. Eu não sei se. Não sei se há aquele voluntário. Estamos aqui sem resposta. O caminho da excelência é um caminho. Portanto, Sim, primeiro começamos com alguma timidez, mas depois, à medida que se vai avançando, as dúvidas vão surgindo. De qualquer dos modos, era importante, se calhar, referir que aqui o Pedro e a equipa está com ele, dá todo o apoio, não é? Quando houver dúvidas. durante este processo, sim. Sim, sim. E depois posso partilhar aqui algum contacto para possíveis Não sei se dúvidas alguém ou. tem, talvez alguém perguntar aqui de outra forma, se alguém tem, por exemplo, se foi recentemente pedir algum financiamento
E como é que foi a experiência da negociação com o banco, o que é que o banco pediu, se foi bem sucedido, se não foi bem sucedido, os fatores que levaram à aprovação do financiamento, se conseguiram entender, por exemplo, ou então colocar a tónica noutra questão.